Oi pessoal, meu nome é Henrique Tabosa, eu sou perito criminal da Polícia Científica de Pernambuco e nesse vídeo eu vim falar sobre um caso que chamou a atenção da mídia nacional e internacional, o caso dos canibais de Pernambuco. Imagina essa situação, uma jovem comum, de baixa renda, com uma filha pequena de um pouco mais de 1 ano de idade, mãe solo, mãe solteira, filha de um catador de reciclagem. Essa jovem era vendedora de doces em Boa Viagem, zona sul do Recife, Pernambuco, área nobre da cidade. Um trio composto por um homem, uma mulher de praticamente a mesma idade que ele e de uma mulher bem mais jovem que formavam um triângulo amoroso. Os três, olha, veem na jovem vendedora de doce um alvo fácil e como prêmio um extra que ela apresentava. Ela tinha uma criança. Esse trio era composto pelo Jorge, que convivia primeiramente com Isabel, mas pelo seu trabalho de professor de artes marciais, conheceu Bruna na época com 16 anos, Jorge com 42, daí mais de 25 anos de diferença aí na idade entre eles. Jorge se interessa por Bruna, que se apaixona de imediato, tipo um amor à primeira vista, pela figura de Jorge, seu professor, que se tornaria seu primeiro namorado, primeiro homem, e a partir disso sendo inserida no contexto no qual Jorge já convivia com Isabel. Inclusive, Isabel ajuda a convencer Bruna para que Bruna fugisse de casa e passasse a morar com eles em Olinda, Pernambuco, porque Bruna era de Natal, Rio Grande do Norte, e Jorge dava aula de artes marciais em várias cidades, e Natal era uma delas. Dando início assim a um triângulo amoroso, convivendo os três sobre o mesmo teto. Bruna queria ter um filho com Jorge, porém ela era infértil, ou seja, não podia ter filhos. Então ela viu naquele momento uma oportunidade. Eles se aproximaram da vítima e lhe ofereceram uma proposta de emprego com salário alto e atrativo para a condição do cargo, que seria de empregada doméstica, com benefício ainda da mãe poder levar sua filha para ficar junto com ela no trabalho, né? Então, essa primeira vítima, o nome dela era Jéssica, precisando do dinheiro, vai embora com sua filha para a casa do trio, mesmo sem a aprovação do seu pai, que era contra. O trio se passava por uma família tradicional, conservadora, para transmitir a imagem de lugar seguro para Jéssica. Mas, após 10 dias de trabalho, Jéssica nota que Bruna fica cada dia mais possessiva em relação à criança, chegando ao ponto de não permitir praticamente mais o contato com a própria mãe da menina, ou seja, não deixa a menina ficar próximo de Jéssica. Para você ter uma ideia, Bruna passava o dia todo com a menina no colo. E claro que havia momentos que ela ficava cansada, porque afinal de contas a menina também pesava. O que Bruna fazia quando não conseguia mais aguentar a menina no braço pelo peso? Será que ela entregava a Jéssica, a mãe da menina, para segurar enquanto ela descansava? Não, ela passava para Jorge enquanto ela se recuperava e logo em seguida pegava a garotinha de volta, sem permitir que a mãe biológica tivesse acesso à criança. Então, com 10 dias, Jéssica, a primeira vítima, totalmente desconfortável com a situação e as atitudes de Bruna, decide desabafar com Isabel, inclusive afirmando que iria embora. Porém, Isabel, que já tinha perdido 2 gestações ao longo do período de relacionamento com Jorge, diz a Jéssica que se ela for embora, ela teria que deixar criança. Jéssica entra em desespero e é nesse momento que eles decidem matá-la. É quando Bruna teria segurado Jéssica e Jorge com a faca em mãos, faca essa trazida por Isabel, teria desferido um golpe no pescoço da vítima. Esse ano foi em 2008. Essa vítima é então esquartejada no banheiro da casa deles. Algumas partes são utilizadas para cozimento e em seguida refeição deles, né, dos 3 mais a criança. Outras partes foram enterradas e escondidas. E foram essas partes escondidas que, após serem encontradas, tornou possível comprovar a morte da vítima. Porque a polícia achou parte dos dedos de Jéssica nas paredes da casa, misturado com cimento, né? Tem um parênteses muito importante
Para eu abrir aqui, em 1994, Jorge, antes mesmo de estar compondo esse formato do triângulo amoroso, é acusado pela morte de uma jovem, porém, pela falta de provas significativas, ele foi absolvido. Olha a importância da prova técnica aqui, então vai entendendo como foram as coisas, tá? Voltando, essa história tem um enredo bem complexo. Com a morte de Jéssica, Bruna e Jorge vão a uma cidade vizinha e conseguem, burlando os documentos, fazer o registro da criança em seus nomes. E agora, essa jovem, que hoje, em 2021, agora, tem 13 anos de idade e é criada pela tia-avó e pelo avô materno, ainda conviveu até os seus 5 anos de idade com os canibais, se alimentando de carne humana. Inclusive, em uma entrevista aos 9 anos, essa criança fala que lembra de Jorge, que ela chama de o canibal, decapitando, tirando fora a cabeça de uma das vítimas. Nessa época, os canibais moravam em Rio Doce, Olinda, região metropolitana de Recife, aqui em Pernambuco. Daí, decidiram se mudar para Garanhuns, talvez pelo fato da presença da criança, que poderia levantar suspeitas pelos vizinhos. Vou trazer mais um detalhe muito tenso para vocês. O Jorge e a Isabel fizeram vários vídeos amadores em que ele, o Jorge, aparecia executando as vítimas e em seguida praticando canibalismo. Mas tem um detalhe, ele enterrava nos filmes os corpos no quintal. Ele também utilizava faca para cortar o pescoço das vítimas. E se você estiver esperto, ele praticamente mostrava um passo a passo do que ele viria a executar posteriormente. Ou será que ele já praticava antes esse modus operandi? Então, assim acontece a história dessa primeira vítima dos canibais. Eles foram descobertos de uma forma surpreendente após assassinarem a sua terceira vítima. Se você quiser saber como foram todos os fatos na morte da segunda e da terceira vítima, que resultou na descoberta desse caso dos canibais, então você precisa aguardar pelo próximo vídeo. E além disso, vou trazer uma super novidade para vocês. Ainda estou preparando tudo aqui com a minha equipe, né? Vocês vão gostar demais, tenho certeza. Porque eu quero explorar de forma mais técnica esse caso. E se você gostou dessa primeira parte, aperta no coraçãozinho, deixa um like, marca um amigo que precisa conhecer esse caso, deixa a sua opinião a respeito desse crime bárbaro que chocou o Brasil, tá bom? Te aguardo em breve.